Senado aprova a isenção de impostos para transporte municipal. Decisão pode baratear preços das passagens. Congresso mantém todos os vetos analisados nesta terça-feira. E próxima sessão em setembro vai voltar a temas polêmicos. Relatório final da LDO deve ser votado na semana que vem, mas ainda não poderá ir ao plenário. Presidente Renan Calheiros proíbe contratações sem licitação no Senado e lança cartilha sobre a Lei de Acesso à Informação. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário aprovou hoje isenção fiscal para o transporte público urbano. A medida é um incentivo para que o preço das passagens fique mais baixo. O projeto só depende agora da sanção presidencial para entrar em vigor. A isenção vale para o transporte coletivo municipal, seja ônibus, metrô, trem ou barco. O projeto reduz a zero as alíquotas de 2 tributos cobrados sobre a receita das empresas, o PIS/PASEP e a COFINS. Até 2015, a União deixa de arrecadar 4,5 bilhões de reais. O relator afirma que o incentivo pode reduzir o preço das passagens para o usuário. Nós estamos agora deliberando sobre algo que diz respeito diretamente à vida do cidadão brasileiro, especialmente os mais pobres, aqueles que necessitam de um transporte público para ir e vir. Essa votação hoje, ela implica em mexer no custo de 3,65% da tarifa, porque 3,65% da tarifa significa PIS e COFINS. É pouco? Não, é muito, porque com o movimento nas ruas tivemos que ter, em algumas cidades, redução de tarifa. O benefício também se estende a regiões metropolitanas. O relator apresentou uma emenda para incluir no projeto o transporte urbano entre cidades vizinhas. Mas a mudança poderia levar o texto de volta à Câmara dos Deputados. Com a emenda rejeitada, a matéria segue agora para a sanção presidencial. E uma medida provisória que já está no Congresso deve regulamentar a validade da isenção para o transporte entre municípios vizinhos. É preciso estabelecer regras mais claras com relação ao transporte intermunicipal, com relação à questão dos bairros fronteiriços entre os municípios, mas ao mesmo tempo acho que diante deste debate gostaria de sugerir ao líder Pimentel de que a MP 617 possa complementar qualquer dúvida que haja no texto desse projeto. O plenário ainda aprovou a indicação de André Aranha e Piragibe Tarragó para as embaixadas do Brasil no Japão e nos Países Baixos. Os nomes de Débora Ciotti, Flávio Portinho e Rubens Curado também foram aprovados para o Conselho Nacional de Justiça. O Congresso manteve os 4 vetos da presidente Dilma analisados na sessão de ontem à noite. O resultado da votação secreta só foi divulgado na manhã de hoje. Os parlamentares deliberaram sobre 50 vetos. É necessário o apoio de 257 deputados e 41 senadores para derrubar um veto presidencial. O resultado da votação realizada na sessão do Congresso na noite de terça saiu apenas no início da manhã desta quarta-feira. Todas as propostas vetadas pela presidente Dilma Rousseff foram mantidas. E mais uma vez o Congresso Nacional demonstrou que ele tem absoluto compromisso com a responsabilidade fiscal e que o interesse do país está acima de qualquer eventual disputa política. Eu acho que foi isso que preponderou. Os senadores consideraram positiva a primeira análise de vetos sob a regra que estabelece 30 dias para a decisão do parlamento antes de trancar a pauta do plenário. Tanto o Congresso Nacional tem que ser mais responsável na inclusão de matérias, quanto o governo federal terá que ter muito mais cuidado na questão de análise de derrubada de vetos. Então, haverá a necessidade de um entendimento maior prévio, antes da matéria ser votada aqui e antes da sanção presidencial. O que não é admissível mais é que os vetos se acumulem sem ser votados, como vinha acontecendo. Mais de 3 mil dispositivos vetados. A partir de agora nós estamos votando a favor ou contra, é função do Congresso deliberar. Entre os vetos mantidos estão
o que veda a expansão do ProUni para faculdades particulares municipais, o que acrescentava produtos como camarão, absorvente, escova de dente, biscoitos e sucos entre os itens desonerados da cesta básica, a determinação de que as isenções de impostos concedidas pela União não afetariam os repasses aos estados e artigos da lei do ato médico, especialmente o que permitia somente aos médicos fazer diagnósticos e prescrições. O governo liberou o lote recorde de emendas parlamentares para obter o apoio da imensa maioria que possui no Congresso Nacional. Não é ilegal liberar emendas parlamentares. O ilegal é fazer mau uso de emendas parlamentares por parlamentares. O governo está usando os instrumentos legais e principalmente da política, do diálogo, para reorganizar sua base aqui no Congresso. E foi eficiente, sim. Mas se o governo obteve vitória na primeira análise de vetos sob a nova regra, o embate será maior na próxima sessão, marcada para o dia 17 de setembro. É nela que os parlamentares vão analisar vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto que concede hereditariedade à licença para taxistas e também a proposta de acabar com a multa de 10% do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recurso considerado importante para o programa Minha Casa Minha Vida. Essa multa de adicional de 10% do FGTS não tem mais nenhuma razão de ser. E sobre o veto à compensação do Fundo de Participação dos Estados nos casos de isenções de impostos, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que volta ao assunto. Garante o valor dos repasses da União a estados e municípios, mesmo se houver desonerações. A PEC obriga a União a compensar financeiramente estados e municípios por perdas orçamentárias sempre que conceder subsídio ou isenção de imposto. A compensação deverá ocorrer no exercício financeiro seguinte ao benefício tributário. De acordo com o texto, os estados também ficarão obrigados a compensar os municípios quando a concessão de benefícios for de âmbito estadual. O líder do PT no Senado, senador Wellington Dias, tentou adiar a análise da matéria, que, segundo ele, terá impactos na economia do país. Quando a gente soma um incentivo como esse, estratégico para uma região do país, como a Zona Franca de Manaus, ou para uma região especial, como o Nordeste, ou para uma área estratégica, como a área da saúde, né, que as pessoas físicas e jurídicas também contribuem, isso dá um impacto onde que nós vamos encontrar 42 bilhões e manter ao mesmo tempo esses benefícios. Mas a proposta acabou sendo aprovada. A importância dessa matéria, porque ela fornecerá base constitucional para um anseio que é absolutamente unânime, eu creio, entre nós. E foi também algo que surgiu como uma reivindicação igualmente unânime das reuniões promovidas pelo presidente da Câmara e presidente do Senado com os governadores e prefeitos do nosso país há coisa de 6 meses atrás. Estamos avançando para vivermos no Estado unitário. Os estados e os municípios cada vez mais dependentes da benevolência, da boa vontade e, em alguns momentos, até de algum alinhamento com o governo federal. Há municípios que não estão conseguindo pagar nem a sua folha de servidores. Isso implica um imenso desgaste político para o administrador municipal. A intenção é preservar os estados e os municípios brasileiros. Nós temos 3 pessoas, uma recebe o nome de União, outra de Estado, outra de município. Será que a União pode fazer cortesia com o chapéu dos outros? Não pode, porque as 3 pessoas, apesar de serem com tamanhos diversos, senhor presidente, como nós todos sabemos, tamanho diverso, mas elas são iguais naquele acordo que elas fizeram e esse acordo recebe o nome de Pacto Federativo. A comissão aprovou outra proposta de emenda constitucional que aumenta em 3,5 pontos percentuais os recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com o texto, o repasse da União ao FPM, que hoje é de 48% do Imposto de Renda e do IPI, passará a ser de 51,5%. O Congresso disse que tem interesse de encontrar alternativa para os estados e para os municípios, mas fazer isso sem desequilibrar a União. E é isso que eu espero
que também nessas duas medidas a gente faça no plenário, ou um entendimento ou a rejeição da matéria, se persistirem da forma como foi aprovado. Na próxima terça-feira, o presidente da Comissão de Orçamento, Lobão Filho, coloca em votação o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a matéria ainda não poderá ser votada no plenário do Congresso. De acordo com a nova regra de apreciação de vetos, a partir desta quinta-feira, a pauta do Congresso fica trancada pelos vetos ainda não analisados. Com isso, o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias não pode ser votado até a próxima sessão do Congresso, no dia 17 de setembro. O governo precisaria da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaborar a lei orçamentária do ano que vem, que deve ser enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto. Com isso, é inevitável que os dois projetos tramitem ao mesmo tempo. Há um grande prejuízo. No clima de hoje, que é o clima de vetos, que é o clima de discussões mais fortes aqui dentro do Congresso, eu acho que a probabilidade maior de que nós possamos remeter o documento para o Executivo e ele possa readequar o documento ao regramento executado dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não conseguimos votar. E não votaríamos, mesmo que nós tivéssemos aqui uma situação de veto resolvida, não tivesse trancamento de pauta, nós ainda estamos com um relatório preliminar. Os vetos podem até serem responsáveis agora, mas a responsabilidade por isso acontecer foi muito antes, ou melhor, a irresponsabilidade foi patrocinada antes dos vetos. O senador José Sarney recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no fim da manhã desta quarta-feira. Ele estava internado desde o último dia 31 de julho. O estado de saúde do senador é bom e ele continua em acompanhamento ambulatorial. Veja a seguir, manutenção de sistemas de ar-condicionado pode se tornar obrigatória. E Senado lança cartilha sobre a Lei de Acesso à Informação.